Precisamos nos atualizar a respeito dos conceitos escatológicos, a respeito das profecias bíblicas. Eu sei que essa palavra atualizar já deu muita polêmica aí com um pastor que disse que queria atualizar a Bíblia, né? Mas não é disso que eu quero falar, e nem quero falar desse pastor também não. Mas é verdade que nós precisamos atualizar os nossos conceitos a respeito das profecias. Sabe por quê? Porque nós estamos tão perto de ver as profecias se cumprirem, estamos tão perto dos acontecimentos escatológicos, mas usamos os mesmos conceitos de pessoas que interpretaram há séculos atrás. Pessoas de boa intenção, de boa vontade, leram as escrituras e falaram, olha, eu acho que é isso aqui, vamos estudar e é isso aqui. E seguimos os mesmos conceitos até hoje. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Vou dar um exemplo simples para você entender. Vamos supor que você está na rua e você vê uma pessoa lá de longe, bem de longe, e você pensa assim, puxa vida, aquela pessoa ali parece com o Zezinho. Nossa, acho que é o Zezinho, viu? Deve ser o Zezinho. Daí você começa a se aproximar, e vai se aproximando, vai se aproximando. Quando está um pouco mais perto, puxa, parece mesmo com o Zezinho. Será que é? Já criou uma dúvida. E quando você vai chegando mais perto ainda, que você está perto, daí você vê que apesar de parecer tanto com o Zezinho, puxa, não é o Zezinho. E só de perto que você tem a visão real, você consegue enxergar os detalhes e consegue ver se realmente é aquele conceito da pessoa que você pensava que era, de longe. E é disso que eu estou falando. Pessoas do passado que estavam tão longe dos acontecimentos tiveram sua visão, o seu entendimento das profecias, e nós estamos seguindo esse mesmo entendimento até hoje, mas agora estamos bem perto dos acontecimentos. Porque é muito comum em textos proféticos ter uma frase assim, vigia, vigiar. E você sabe o que é vigiar? Você sabe o que o vigia faz? O vigia, ele observa, procurando algo que lhe chame a atenção. O vigia, ele está sempre procurando, vigiando, olhando. Você está vigiando? E vigiar é usar a Bíblia para ver os acontecimentos. Ou você está seguindo conceitos de alguém que interpretou lá no passado para ver se essas coisas vão acontecer no futuro. Isso não é vigiar. Vigiar é olhar a Bíblia. Você está vigiando? Então faça o seguinte, leia a Bíblia de novo. E veja se as coisas estão acontecendo no futuro. Interprete agora que nós estamos tão perto. Interprete de novo com as coisas da atualidade, para saber se realmente as profecias estão se cumprindo em nossos dias. Porque hoje eu quero falar sobre os primeiros acontecimentos do Apocalipse. Eu quero falar também daquilo que antecede o reinado do Anticristo. Só que se você assistir este vídeo com os conceitos antigos, você não vai entender o que eu vou falar. Ou você vai ficar discutindo, querendo mostrar, não, é isso aqui, com seus conceitos de séculos passados. Agora que estamos tão perto, eu convido a vocês olharem a Bíblia e olhar para o presente e para o futuro que nós já conseguimos enxergar tão perto. Então vamos entender qual que é o primeiro acontecimento do Apocalipse. O primeiro acontecimento é o primeiro selo do Apocalipse. Que acontece o quê? É solto o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o Cavaleiro Branco. E eu tinha no meu conceito, determinado pelos antigos, que esse Cavaleiro Branco, que vinha determinado para vencer, que vinha com um arco na mão e uma coroa, eu acreditava que era o Anticristo, que vinha com uma falsa paz e vinha para vencer e governar. Esse é o conceito que eu tinha. Mas e agora, no futuro, no presente? Qual que é a interpretação? Eu convido vocês para olhar para o mundo. Tem um acontecimento muito importante que está mudando o mundo inteiro? Será que esse acontecimento tão importante no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, será que isso não estaria na Bíblia? Para você entender daquilo que eu estou falando.
Será que este acontecimento aqui não estaria escrito na Bíblia? Será que esse acontecimento aqui não é escatológico? Levando tanta gente para o cemitério, para o hospital, mudando a política, a economia, a cabeça das pessoas atormentadas com tudo isso? Será que esse acontecimento que pegou um ano inteiro e está se estendendo, será que isso não estaria na Bíblia? Será que esse não é um acontecimento apocalíptico tão importante nos dias de hoje? Todo mundo fala, o mundo daqui para frente não será mais o mesmo. Teremos um novo normal, as coisas mudaram. Será que isso você não consegue enxergar? Eu quero te convidar agora a reler o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ah, e antes de ler, deixa eu explicar uma coisa. Sabe qual que é o nome do bichinho lá? Bichinho, sabe do que eu tô falando, né? O nome dele é coroa. Porque quando descobriram ele no microscópio, ele tinha um formato parecido com uma coroa de rei. E por isso que deram o nome de coroa. Só que não coroa na língua portuguesa, mas em latim. E por isso que é o nome que a gente fala aí, que é muito comum. Tá? Então, entendendo que isso aí é uma coroa, vamos ler Apocalipse 6, que diz assim, no verso 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Branco é a cor da ciência, é a cor da medicina. Seu cavaleiro impunha um arco, lhe foi dado uma coroa. Ele tem o arco, mas não tem flechas. O que ele tem? Uma coroa. Ele tem um arco e coroa. Então ele vai atirar coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado para vencer. Eu vou repetir o verso 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e sem flecha. E lhe foi dada uma coroa. O que ele tinha? Arco e coroa. Era isso que ele tinha. E será que você não consegue enxergar isso no mundo? Branco, atacando, coroa e veio para vencer. Olha para o mundo. Será que o cavaleiro branco está vencendo? Será que ele está derrotando os homens e está mudando o mundo? O primeiro cavaleiro do Apocalipse e você não consegue enxergar isso? Vigia! Olha para a Bíblia e olha para o presente de um acontecimento tão importante da nossa história que está mudando o mundo. E o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é o cavaleiro vermelho, que vem com uma espada e tirar a paz, trazer briga entre os homens, eu acreditava, conforme meu conceito antigo, que seria a Terceira Guerra Mundial, uma guerra mundial que iria acontecer. Mas agora, vendo a atualidade, vigiando, olhando para a Bíblia e as coisas que estão acontecendo, o segundo cavaleiro ele tem a cor vermelha. E normalmente de cor vermelha são ideologias comunistas, socialistas, que trazem divisões, facções entre a sociedade. As pessoas brigam entre si, entre elas mesmas, com pensamentos de esquerda, direita, e esse conflito de mulher que quer o direito dos homens, de homossexuais com heterossexuais, de religiões, esses conflitos entre nós mesmos. Branco, preto, patrão e empregado, essa briga entre a sociedade. Perdemos a paz entre nós mesmos. Não tem uma guerra mundial, mas existe conflito entre nós. Existe discordância, facções entre nós, entre a sociedade. E você acha que isso acontece só no Brasil? Este acontecimento do Cavaleiro Vermelho, o segundo Cavaleiro do Apocalipse, tem se estendido por todo o mundo também. Essas brigas, essas ideologias políticas que têm nos separado um dos outros, tem acontecido no mundo inteiro. Vamos ler o segundo Cavaleiro do Apocalipse.
Apocalipse 6, no verso 3, diz assim: Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer os homens se matarem uns aos outros. E lhe foi dada uma espada. Esse cavaleiro veio tirar a paz, trazer divisão, facções através da espada que ele tem. Este é o segundo cavaleiro do Apocalipse. E o terceiro cavaleiro? Apocalipse 6, no verso 5, diz assim, ó: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Quem usa uniforme preto e tem como símbolo balança são os juízes, que tem a toga preta e o símbolo é uma balança. No verso 6 diz assim: Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Julgamento de juízes, favorecendo aquele que tem abundância, aquele que tem condições. Isso não tem sido só comum no Brasil. Desfavorecimento do pobre e favorecimento daquele que tem grandes condições, porque pode comprar a sua causa. Isso não só acontece, ou pelo menos não está acontecendo só no Brasil. E o quarto cavaleiro? Apocalipse 6, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, que é o inferno, o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, 1/4 da população. 1/4 da terra para matar a espada, que é a arma, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Uma mortandade de várias formas por toda a terra. 1/4 da terra vai morrer através do cavaleiro amarelo. E será que nesse cavaleiro amarelo também está contando as mortes do bichinho que já está atacando por aí? Vemos aí então esse cenário dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Um que já está mudando o mundo, já está mudando tudo aí. O primeiro, o cavaleiro branco. O segundo, que traz divisões, facções entre nós, que é o vermelho. O preto, trazendo injustiça em julgamentos. E a mortandade por todo mundo. Será que isso não forma um cenário que as pessoas vão desejar um líder mundial, um líder global para resolver esse caos da humanidade? Parece que os cavaleiros do Apocalipse montam um cenário e antecedem a chegada do anticristo. E eu sei que tem gente que vai falar assim: não, mas para começar a grande tribulação tem que ter o reino do anticristo. É com o reino do anticristo, da besta, que começa a grande tribulação. Pois é, esse também era o meu conceito conforme eu aprendi com os conceitos antigos. De novo, eu convido você para ler as escrituras e olhar para a atualidade. E também tem outra coisa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que algo detém o anticristo. Inclusive eu faço esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é que eu trago mais detalhes a respeito desse texto e falo quem detém o anticristo, bem explicadinho ali com bastante detalhe. Mas de forma resumida eu vou falar o quê? Que quem detém o anticristo é a igreja que tem fé. Diferente dos conceitos antigos, né? Tem gente que fala assim: ah, não, quem detém o anticristo é a igreja e o Espírito Santo. A igreja vai ser retirada, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, daí que vai vir o governo do anticristo.
Não é isso que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, não é isso que está escrito, e não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia. Se tiver, põe no comentário, porque eu nunca li algo do tipo na Bíblia. Tem isso nos conceitos antigos, não na Bíblia. E conforme o próprio texto de 2 Tessalonicenses 2, ali nesse mesmo texto fala que a apostasia vem antes do governo do anticristo. Ou seja, quem detém o anticristo de começar a governar é a igreja que tem fé. É a igreja que não é apóstata. É a igreja que é operante em espírito, que vive realmente o evangelho. Essa igreja viva, com fé, que impede do anticristo começar a governar. Só que nesse mesmo texto fala que vai começar, antes do governo do anticristo, a apostasia. O que é apostasia? As pessoas vão perder a fé, vão cair em descrença, vão se separar da crença em Deus. E você não tem visto isso acontecendo? Tanto no Brasil quanto fora. E em muitos países que na maioria eram cristãos, as igrejas têm sido abandonadas. As pessoas têm perdido sua fé. O ateísmo está crescendo. Vai na Europa. As igrejas vazias, as pessoas estão ateias. E no Brasil e em outros países que ainda são cristãos, os líderes, os pastores, apóstolos, trazem algumas mensagens, principalmente esses que estão na mídia, né? Trazem mensagens tão vergonhosas, ou até mesmo com atitudes vergonhosas, que trazem escândalos, que as pessoas também perdem a sua fé e caem em apostasia. E até mesmo o acontecimento nesses últimos tempos aí, que impediu de muitas pessoas irem para as igrejas, culto só online, as pessoas têm perdido sua fé. A apostasia cresceu pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que exatamente antes de começar o governo do anticristo vai acontecer apostasia. Já está acontecendo e está aumentando. Parece então que logo mais teremos um líder mundial, com o cenário dos cavaleiros do Apocalipse já atuando. Só que as pessoas não enxergam, não vigiam, então não enxergam. E a apostasia também acontecendo, logo mais as profecias vão continuar se cumprindo, e a continuação desse cumprimento é um líder global, o anticristo. Mas olha só que interessante. Estamos vivendo num período bíblico. Estamos vivendo no momento histórico da Bíblia. E para você que não acordou ainda, bem-vindo. Estamos vivendo o Apocalipse.